pessoal, graça e paz. Deus te abençoe, sua casa, sua família, seu trabalho, sua vida e tudo que te pertence. 2024 é o ano Eliaquim. O que você abrir, ninguém vai fechar. O que você fechar, ninguém vai abrir. Que o mês de maio seja o melhor mês da sua vida até então. Abrimos o mês, no dia 1º, estava com você no templo, às 9 da manhã, abrindo um mês poderoso. Dia 31, nós vamos fechá-lo com chave de ouro. Viva pela fé, mas também viva para a fé. Sim, são coisas diferentes. A fé é poderosa e muda situações. A fé é poderosa, sua fé é poderosa. Ela cura enfermos, ela opera milagres, ela restaura vidas. A sua fé abre portas, a sua fé fecha portas. Viva pela sua fé, porque ela é poderosa e ela é eficaz. A fé, quando usada frequentemente, cresce. A fé, como um músculo, ela cresce, se for usada. Se não for, ela atrofia. A sua está crescendo e se fortalecendo, ou está atrofiando e cada vez mais inerte e adoecendo? Comece a usá-la. Viva pela fé. Viva através da fé. Dê respostas de fé. Profetize pela fé. Haja pela fé. A Bíblia mostra muitas pessoas agindo pela fé, vivendo através dela, colhendo os resultados, recebendo na própria vida os resultados. E que Deus te abençoe nisso. Mas, algumas pessoas não se dão conta que para viver através da fé, viver pela fé, primeiro precisa viver para ela. É semeadura e colheita. Primeiro você honra a fé para depois a fé te honrar de volta. Primeiro você serve a fé para a fé te servir de volta. Primeiro você planta, depois você colhe. Quando a fé te serve, ela te serve com milagres. Você sabe que o fruto da fé é milagre. É operação de maravilha, são coisas sobrenaturais. Ela devolve com boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Mas devolve o quê? O que você fez. Então a fé pode ser o Senhor da sua vida e você servi-lo, ou a fé pode ser o teu servo e te servir. Eu acredito sim que a fé, como uma ferramenta, nos serve, como uma arma, derrota os nossos inimigos a nosso favor. Mas eu tenho a impressão que algumas pessoas não perceberam que para a fé responder, para colher algo da fé, primeiro você precisa plantar para ela. Então eu te convido a ser um servo, uma serva da fé. Fazer algo para ela. Para que depois ela faça algo de volta para você. Observe os homens da Bíblia. Os atores da Bíblia. Homens e mulheres de Deus. Como Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Como Neemias, que falamos recentemente. Como aqueles homens que não estavam à toa, mas tinham uma vida, estavam ali fazendo algo, fizeram pela fé. Agiram para a fé. Eu vou ler um texto com você, que está aqui em Daniel, capítulo 3, versículo 10. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música,
se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos seus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses? Nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? A fornalha está aqui, todo mundo assistindo, soldados estão aqui, eu estou aqui, você está aí. Eu acho bom vocês se prostrarem. Caso contrário, eu jogo vocês na fornalha. E quem poderá livrá-los? Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha. 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, nós não precisamos nos defender diante de ti. Se formos atirados na fornalha ardente, na fornalha em chamas, o Deus que prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos. Mas, ó rei, se ele não nos livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Deus nos livrará. Por quê? Porque ele pode e porque ele vai. Mas se não livrar, ainda assim, não nos prostraremos. Estou mostrando a você homens honrando a sua fé no seu Deus Todo-Poderoso. Homens que estão aqui plantando na fé. Olha, eu acredito que Deus pode me livrar, mas se não livrar, não vai fazer diferença. Eu vou honrar o nome dele. Por causa da fé. Para manter o nome do Senhor. Para manter a honra. Para manter a integridade. Para servir a uma fé. Eu não vou me prostrar. Eu perco a minha vida, mas eu não perco a minha fé. Eu não desrespeito a minha fé. Eu não desonro a minha fé. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atiraram na fornalha em chamas. Perdeu a cabeça, que exagero. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados, os mais fortes, que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei, alarmado,
levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros comprovaram. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão das suas vidas a prestar culto e a adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu, o rei, decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a melhores posições na província da Babilônia. Eu vou corrigir a última frase. O rei promoveu, não, a fé promoveu. Você conhece o texto e viu o que a fé fez. Primeiro, eles a honraram, a valorizaram, a exaltaram, serviram a fé, colocaram a fé deles em Deus num pedestal. Colocaram Deus num pedestal. Se tiver que morrer, morreremos, mas não abriremos mão da nossa fé em Deus. E o retorno foi sobrenatural. Sirva a Deus, sirva a sua fé, e ela te servirá. Honre-a, e ela te honrará. Arrisque sem medo, e ela te promoverá. Hoje é quarta-feira, e na igreja oramos pela vida profissional. Honre a fé no seu trabalho. Honre Deus no seu trabalho. Tudo bem? Não precisa sair lá pregando para todo mundo. Não precisa ficar ali como um religioso, Bíblia debaixo do braço. Mas quando você for desafiado, quando a sua fé for desafiada, honre-a, defenda-a. Não porque ela precisa, mas porque você precisa. Quando te apertarem contra a parede, para você renunciar à sua fé, não faça isso e ela te honrará. Eu me lembro, quando eu ainda era um jovenzinho, um adolescente, trabalhei na mesma empresa que meu pai. Meu pai era conhecido naquela empresa porque já estava lá há uns 20 anos ou mais, acho que até mais, por trabalhar de segunda a sexta-feira. E ele era capaz de trabalhar das 5 da manhã às 10 da noite, se fosse preciso. Mas na sexta-feira, não. Porque ele tinha uma fé de guardar o sábado. Então, na sexta-feira, ele ia embora às 4 horas da tarde. Acontecesse o que acontecesse. Na quinta, ficava até às 10. Só se virar à noite, virava. Enfim, na quarta, na sexta, não. E no sábado ele não ia. Era a fé dele. E uma determinada semana, a empresa precisava entregar algumas peças para os seus clientes.
E o meu pai foi, como sempre, chamado para ficar até mais tarde, para fazer hora extra numa sexta-feira. E meu pai, sem chance, sem chance, sem chance. De jeito nenhum. Um colega meu, eu era de um outro setor. Meu pai era operador de máquinas no setor de estamparia e eu era inspetor de qualidade. E um outro colega, inspetor de qualidade, falou assim para mim: olha, você sabe que hoje tem que sair aquele lote de peças. E fala lá com teu pai, porque eu não sei não, hein? Se a gente não entregar aquilo, a gente pode perder o cliente, as consequências podem ser terríveis, vai prejudicar todo mundo e o teu pai vai perder o emprego. Eu não me lembro exatamente o que eu disse àquele colega de trabalho, mas foi algo assim. Vai você falar com ele, mas você vai perder seu tempo, porque ele não vai ficar. Ele perde o emprego, ele perde a posição, mas ele não fica. Teu pai vai perder o emprego. Quem perdeu o emprego foi aquele colega de trabalho, não foi meu pai. Não foi meu pai. Meu pai ficou lá, não ficou, não fez hora extra, se aposentou naquela empresa, trabalhou lá mais não sei quantos anos. Quando se aposentou e saiu da empresa, alguns anos depois voltou, já aposentado, voltou um dia e encontrou o dono da empresa na portaria. O nome do dono da empresa era Roberto. Ô, seu Roberto. Seu Roberto chamava meu pai de Magrão. Ô, Magrão. Está fazendo por aqui, Magrão? Ele disse: vem ver se você tem um emprego aí para mim. O bom filho a casa torna. Já está empregado. E ele voltou lá e trabalhou mais uns bons anos lá. Inclusive, nessa época, revertia 100% do seu salário para pagar a igreja o templo que nós frequentamos, o nosso templo na Vila Jacuí, São Miguel Paulista. Ele trabalhava e 100% do salário dele, nesses anos, eram repassados para ajudar a pagar o templo que havia sido comprado naquela época. Graças a Deus. Ó Santo e poderoso Deus, obrigado, Jesus, pela oportunidade. Assim como o Senhor honrou Sadraque, Mesaque e Abednego e os honrou diante do Nabucodonosor, daquelas pessoas, eles te honraram e o Senhor os honrou. Eles mantiveram a fé, serviram aquela fé e a fé devolveu, operando milagres. Obrigado, Jesus. Além de serem honrados e da fama deles se espalhar, um novo decreto foi escrito, exaltando ao Deus do céu, de Sadraque, de Mesaque e de Abednego. Ainda foram promovidos a posições mais altas lá no trabalho. Abençoa essa pessoa, que ela entenda essa palavra, faça o que tem que fazer e receba na sua vida, da fé, milagres em nome de Jesus. Deus te abençoe. Graça e paz.